eu sou Silvia Garcia e o SP Sport de hoje está começando. Este esporte nasceu na Inglaterra. Duas equipes de 15 jogadores se enfrentam usando pés e mãos para fazer o gol. Não, a gente não está falando de futebol americano, mas de rugby. E para conversar conosco, nós trouxemos José Eduardo Gregório, técnico e preparador físico. Fermim Padilha, que é árbitro. E Diego Gutierrez, que é jornalista e comentarista. Sejam todos muito bem-vindos aqui no SP Sport de hoje. Primeiro, que nome é esse, Fermim? É Tem nada a ver com espanhol, rugby, né? é nome espanhol. Eu sou nascido na Argentina, criado no Brasil. Vim Você é pra um cá. argentino? Sou argentino. Não. E tá vindo aqui falar de rugby. É. A gente já está falando de soccer, de futebol, então, de campo. Você tá vindo falar de rugby, É, rapaz. exatamente. Mas o rugby é muito forte na Argentina, né? A Argentina Pois é. uma potência na América Latina. Por quê? Por causa da influência europeia? É isso? Tem muita influência. A gente já teve muita influência dos ingleses. Não adianta. E eles trouxeram todos os esportes. Tanto que na Argentina tem muita equipe com nome inglês, tanto de futebol como de rugby, por causa dessa influência que teve dos ingleses. Que não adianta escapar disso, né? Não. Antes de eu começar a falar sobre o esporte mesmo, eu gosto de que as pessoas se apresentem, né? Afinal de contas, quem está em casa, às vezes já conhece, às vezes não conhece. Como é que você começou nessa carreira aí? Foi jogador? Não? Fui jogador por muito tempo. Na verdade, eu continuo jogador, né? A gente fala que a gente nunca deixa de ser jogador. Começa jogando, não adianta. Começa jogando e depois Mesmo que só depois deixa vire de ser o dia que jornalista, morrer. vire preparador físico. Fui jogador durante muito tempo. Hoje em dia eu jogo Aqui? veteranos apenas. Somente no Brasil. Eu comecei jogando porque os meus irmãos já jogavam na Argentina. Que legal. E quando minha família veio para cá, como eu disse, eu tinha 2 anos, eu era muito novo. Então, pela influência deles, eles já jogavam rugby e aí acabei sendo influenciado, não teve jeito. Não adianta. E Em São aí Paulo, fui você já passando. veio direto para São Paulo? São Paulo. São Paulo. Em São Paulo. Então, uma vez no rugby, aí eu cresci no rugby, me mantive como jogador no rugby durante muito tempo. Desculpa perguntar, qual a sua idade? Eu tenho 42 anos. 42. Você falou que veio com 2 anos aqui para São Paulo. Já tinha rugby aqui? Já tinha. Aqui? Já tinha rugby em São Paulo. O rugby veio em São Paulo junto com o Charles Miller, acredite se quiser, que é quem trouxe o futebol. Sensacional Ele veio com 2 bolas, uma de rugby e uma de futebol. Olha só. E o futebol foi o esporte que mais pegou e popularizou, inglês, né? O SPAC popularizou. E nasceu no SPAC, né, que é o clube inglês aqui de São Paulo, em 1880. SPAC é São Paulo Athletic Club. Atlético Clube. Que é a equipe, ela é muito tradicional no rugby. É a mais forte. Eu não vou usar a palavra que eu usei lá fora, mas é a mais forte, né? A equipe mais forte. É muito tradicional no rugby. Hoje a mais forte é o São José, né? Ah, é? Oh, peraí, calma aí. Calma que aí chega lá, calma. Aí você já começou, já foi pra lá, já... Aí, na verdade, eu joguei em escola. Tinha muito rugby em escola. Quando eu Que comecei escola, a jogar. rapaz? Várias escolas. Particulares? Particulares. Ah, tá. Pasteur, Bandeirantes. Rio Branco, Liceu Pasteur, Bandeirantes, Santa Cruz, São Porto Paulo. Seguro, São Paulo, Olha só, São Luís. olha só. Várias equipes jogando em escola, que é isso que é muito interessante, que hoje a gente está ótimo, né? voltando para o que era antigamente. Algumas escolas começaram a voltar a colocar o esporte como disciplina. E na época eu jogava, quando eu era mirim, eu comecei a jogar com 8 anos de idade. Até os meus 16, todas as escolas tinham equipes, e jogando torneios e tal, e disputa, e era muito legal. E isso se perdeu, rolou um buraco aí no meio, as escolas deixaram de colocar em prática pela questão do contato físico e tal. Ih, contato físico, ainda E vou agora entrar está nesse voltando, tema. né, a questão do rugby voltar a ser um esporte olímpico. Tá resgatando. Tá trazendo muita força de novo para o esporte. Você saiu no de Brasil. jogador para árbitro quando? Faz tempo? Na verdade, eu quando jogava, eu também era árbitro, porque me chamavam. Como não tinha árbitro suficiente, por um tempo eu não era. Eu passei a ser quando começou a faltar árbitro, porque os árbitros foram envelhecendo e foram deixando, as equipes começaram... Natural. O campeonato começou a crescer, ter mais equipes, ter mais jogos, e pediam como favor mesmo, assim, de se podia ir lá e apitar. E eu gostava de estar no campo, me divertia. Você já jogou com ele, sendo árbitro? Não, árbitro não, joguei como jogador. Porque eu ia perguntar se árbitro ele era bom, rapaz. Não, contra jogamos várias vezes já. Contra já jogou. Você também. Vai ter algum jogo seu, não deu deputado, Zé, talvez? Não lembro, cara. Não deu. Você também começou como jogador ou não? Já chegou como preparador físico? Como é que é isso? Eu também comecei como jogador, com 13 anos.
em São José dos Campos, né? Então você São fala, José pô, em dos São Paulo não tinha em São José. Mas daí ele fala que é de Em São José. Em São José tinha. Não, mas foi o começo do time de São José. Tanto é que a gente vinha para São Paulo, só levava a surra, né? Era impressionante. Mas surra mesmo, se esmava 50, 60, 70 pontos. E o pessoal foi crescendo e foi gostando lá em São José. E hoje em dia, realmente, São José é uma potência no rugby nacional, É né? mesmo? Hoje a cidade... Você parou a cidade, de jogar há quanto tempo? Eu parei de jogar, eu tinha 28 anos. Eu tô com 40 anos. Faz pouco tempo. Mas como ele falou assim, né, que a relativamente gente não pouco para de jogar, né? Sempre que tem um jogo de veterano, a gente tá lá... Vocês não querem sair do a negócio, gente né? se mete, né? Pra dar umas trombadas assim, vai ficar 2, 3 dias com dor na coluna, no joelho, no ombro, mas tudo bem. Mas a gente... Aquela dorzinha gostosa. Aquela dose é gostosa. E você, Diego, você também já começou jogando, hoje é um atleta que está jogando aonde? Lá na Inglaterra? Nada a ver, você é jornalista, você é o que escreve. Eu comecei jogando, na verdade, também. Eu comecei jogando no time da minha faculdade, na USP. Que o rugby da universidade ele é muito forte também. Aqui no Brasil tem muitos times universitários bons. Mas você é moleque ainda. Você tá... Sou moleque, tenho 24 anos. Comecei Moleque. a jogar faz apenas 4 anos. Aí tô com grandes nomes do rugby, comecei há pouco tempo. E quando eu me formei em jornalismo, eu sabia que existia o site que eu trabalho hoje, o Portal do Rugby. E eu fui atrás, vendo se eles precisavam de ajuda, se eu podia contribuir. E acabei me envolvendo também nesse lado da imprensa. É sempre assim, né? Não adianta. Agora vamos botar os pingos nos S aqui, ou nos R's, o que a gente fala? Futebol americano ou rugby? Quem que nasceu primeiro aí nessa história? Porque pra mim é a mesma coisa. Não. Eu vou apanhar aqui, gente. O rugby Vou nasceu apanhar. primeiro. O futebol americano é um filho do rugby. É um filho do rugby. Só tem esse filho? Ou tem outros filhos do rugby? Não. Então, quando se fala em rugby, assim, no mundo, né, se fala em rugby union, que é o rugby jogado de 15 jogadores. Isso, exatamente. Aí você vai na Austrália, você tem o rugby league, Que é... você tem o futebol australiano, que são coisas parecidas. Ai, complica a vida Aí da tem o gente. rugby 7, que é a modalidade olímpica, né, e tem o beach rugby também, na praia. Ai, Então o cansaço. rugby tem bastante modalidade. Então ele tem vários filhos. Tem vários E tem o vários futebol tipos. americano? E o futebol americano. Por que o futebol americano é mais conhecido? Talvez por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito bom. Porque nos Estados Unidos, né? Mas o rugby chegou lá nos Estados Unidos. Ele saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos como rugby. Chegou lá, os caras mudaram tudo. Foi isso? Mas uma partida de futebol americano pode demorar 4 horas e meia, 5 horas. Ah, não, isso não tem graça. Então, assim, o americano desenvolveu no futebol americano um produto para ser vendido. Então, televisivo, então fica uma coisa Como extensa. todos os esportes, né? Nos Estados Unidos eles têm um marketing muito bom, né? Eles Muito forte, isso né? eles sabem fazer como ninguém, né? É o esporte que mais gera dinheiro no mundo depois de uma Copa do Mundo. Olha isso. Afinal- Anualmente falando, o NFL é o A que final, mais a gera final da dinheiro. NFL tem o custo, né, de propaganda é absurdo, É né? uma coisa fora do comum. São números que... Não... Fala, Diego. Que na verdade o rugby surgiu na Inglaterra e depois ele foi para as colônias, principalmente para o mundo inteiro, para as colônias britânicas. E acho que pelo contato ser muito difícil naquela época, todas acabaram mudando um pouco. Tanto que os australianos criaram o futebol australiano, que é uma variação muito louca do rugby, que se joga no campo oval, são acho que 18 contra 18, e se tem 4 traves. Uma coisa bem, você tem o futebol gaélico, então você tem muitas variações. É que, na verdade, eu acho que, como o Firmino falou, pelos Estados Unidos tem muito dinheiro e tem muita importância, eles acabaram divulgando mais a variação deles. Mas, Eles sabem esse negócio de publicidade de mídia com eles, né? Vamos dar uma olhadinha. A gente tem um VT aí, acho que é o jogo da seleção brasileira, né, Gibá? Vamos dar uma olhada. É isso mesmo? Isso. Gente, seleção brasileira mesmo, olha Isso, lá. Ó. é. Tô vendo ali Camisa amarela, shorts verde. mas o campo é diferente. Não, o campo é igual ao de futebol, as mesmas dimensões. Ela é 90 por 70. Ah, então são as mesmas dimensões de um campo de futebol que a gente conhece aqui no Brasil. Então dá pra jogar em tudo quanto é estádio. Tudo que é estádio dá pra... Só Tanto é que trocar- esse jogo foi na Arena Barueri, foi contra o Chile. Se fosse Na sul-americano do Arena Chile. Barueri. É. E são 15 jogadores de cada lado, é isso? 15 de cada lado. O que é esse amontoado, gente? Eu não tô entendendo nada. Presta atenção. Aí, também é um Y, que não é bem um Y. É um H, enfim, é um mas- H. É um H. Nossa, meu Deus do céu. Eu só tô vendo a galera se empurrando. Essa cobrança de lateral, né? Cobrança de lateral muito parecida com soccer. A galerinha... parece, né? A diferença é bem embolado, cai todo mundo em cima. A diferença é que você O forma que é as coisas- aquilo? Então, Sobe um nas costas do outro? a cobrança lateral, ela é feita daquele jeito, né? Você forma uma disputa, né? Literalmente. O rugby é um esporte baseado em disputa, né? E é o único esporte que, pela regra, permite você disputar a posse da bola através do contato físico.
Através do contato, vai no braço. Todos os outros esportes, quando tem Vai no contato ombro. físico, é falta. O rugby é o único esporte que permite a disputa pela posse da bola através do contato físico. E por que eles, se é permitido contato físico, é na disputa mesmo, é no mano a mano ali. Por que vocês não têm todos os aparatos, gente, que um futebol americano tem? Que eles têm shoulder, não sei o quê, o capacete, eles quase não são eles ali, né? Quase é um corpo em cima, Então, é um quando a exoesqueleto, gente- né, ali em cima deles. É quando a gente olha assim, de equipamento. É quando a gente olha a disputa pelo contato físico, assim, ele tem muita técnica no contato, ele não é só agressivo, não é só violento. É juiz. Tem mobilidade. Você, Juiz, não é Mas agressivo, se você se equiparamenta muito, você perde mobilidade. Você às vezes acha também que muita lesão no futebol americano acontece porque você acha que está muito super protegido. Aí você entra de cabeça em alguém e você tem uma lesão na cervical. No rugby, a primeira coisa que você aprende quando vai taclear é botar a cabeça do lado oposto que a pessoa vai cair. Porque muita lesão acontece quando você tacleia, o cara agarra e põe a sua cabeça entre o chão e o cara. Então você tem uma lesão. Então tem técnica nisso. Um jiu-jitsu, né? E o rugby se preocupa muito em proteger o jogador também. Então, assim, Não é em certas, mano a certas mano do situações nada. que no futebol americano são permitidas, por exemplo, no rugby não. Não. Então, mas não é permitido em prol do bom estado físico do atleta. Agora, então vamos definir aqui, que eu tô cheia de dúvidas aqui. O Giba também me perguntou algumas coisas que eu não tinha nem lembrado. Qual é o tempo de duração de um jogo? Então a gente já sabe que é feito no mesmo campo de futebol brasileiro, soccer que a gente conhece. A trave não é como a nossa do futebol brasileiro. É um H. É um? É um H. É um H. Tem o formato de um H. E a bola tem que passar por cima Do H, da travessão. da travessão do H. Toda vez que você faz o try, que é o ponto no rugby, Tá. você tem direito a um chute de conversão, um ponto bônus, que seria assim. Tá. Então você chuta pro H. Mas, ao contrário do futebol americano, porque assim, no futebol americano você fez o touchdown, não importa a área... Que é o gol. que seria o que é gol. Não importa a área do in-goal, né, que seria da linha de fundo do campo que você Sei, entrou, grande área você ali. chuta pro seu extra point de frente pro H. No rugby, Tem que ser de frente. de frente. Isso no futebol americano. Ah, mas no é rugby, aquele melzinho na chupeta, né? então, Sempre, atrás, tá sempre aqui, reto. Sempre então, em frente. no rugby, se você faz o try na ponta, na lateral, você chuta 20 metros, né? 20 metros, de onde? Na mesma direção de onde você põe a bola. Você pode distanciar quanto você quiser. O mínimo é... Mas mantendo a linha de onde você fez Ou o seja, try. dificulta a conversão no H. No H. Então, assim, já é uma diferença bem grande do futebol americano. Fala, Diego, você quer falar alguma coisa? Não, é só O colocar... Diego que fica desesperado, ele fica assim pra mim. Ele não pode falar. Não, só colocar que você coloca a bola para trás, porque essa bola, o formato dela é muito mais difícil de fazer curva. Aí também tem esse. Não é bola redonda, gente. É a bola oval. Mas é igual do futebol americano? Não, é Tem, maior. tem aquela costurinha. Ela é maior. Não, é Não, maior. ela É maior. Mais pesada? é mais pesada. Mais pesada. Ela não é tão dura, o futebol americano ela é mais dura. Vocês Ela é usam mais pesada. luvas? Usa luva? É opcional. Não. Alguém pode Alguns você pode jogadores usar, podem usar. E ela é Mas é feita pra não de quê? escorregar. De couro? Do que ela é feita a bola? Parece como se fosse borracha, uma né? bola de basquete, até aqueles grips que a gente chama. Tem, assim, ele pra é uma poder borracha, segurar. então deve ser uma Como se fosse- borracha. Quanto tempo dura o jogo? Em quantos tempos? São 2 tempos de 40 minutos. Ó, quase futebol nosso aqui, quase o soccer, né? E quantos gols podem ser feitos? É ilimitado. Você consegue. E o tempo é corrido. No futebol americano para toda hora, né? Sei lá, o tempo para toda hora? No futebol americano, a bola, quando cai no chão, praticamente Parou. não rola disputa, para o tempo. Por isso que dura até 4 horas Exatamente, o negócio. exatamente. E no futebol, no O rugby não. ele é No corrido. rugby é 40, ou acabou. é muito parecido com o futebol nesse aspecto. E qual é a O média árbitro de manda gols? parar. Mais ou menos. Num jogo de dois times bons, legal? 30, 25, 30, 30 15, a é um 25 placar. gols. Você imagina que o ponto, o E try tipo, do olha, eu rugby, vou lá jogar também. é que se você parar para imaginar que o try vale 5 pontos, então você fala assim, 10 a 0. 10 a 0 seria 2 a 0 no... 2 golzinhos só. Não é nada 2 golzinhos. demais. Então um gol pode valer 5 5 pontos. A pontuação mínima são 3 pontos. Então não é por gols, Não, é é por por trás. pontuação, por trás. É por trás. Só que às vezes eu posso estar jogando contra o time do Firmino e o time dele faz um try, 5 pontos. 5 pontos. Erra a conversão, que daria direito a ele a fazer 7 pontos. Desconto. Então ele errou. Ele iria errou. fazer 7, ele Não fez 5. pontuou. Não pontuou. Aí teve um penal. Penal são infrações, depois ele pode explicar melhor. Eu posso chutar contra o H, marco 3 pontos. Se eu fizer 2 conversões de penal, meu time ganhou dele, com 2 chutes e uma conversão dele. Foi 6 a 5.
Tá. Então, Tô assim, entendendo, tem tá, várias tô indo, formas de tô você poder marcar ponto no rugby. Vou pegar. E pegando aí o gancho no que o Zé estava falando, olha a intimidade que o Zé estava falando, o resultado mais elástico da história do mundo foi um 142-0 da Austrália sobre a Namíbia em 2003. Mas a gente vai falar sobre esses placares daqui a pouquinho depois do intervalo, porque tem gente nova aqui também no nosso estúdio. Até já. Estamos de volta com o programa SP Esporte e o papo aqui no estúdio é sobre rugby. Eu tô até enrolando a língua aqui, tô dando uma de Paulo Antunes. Não é rugby mesmo, né? E agora a gente está com uma convidada aqui, com uma menina, uma moça, Beatriz Futuro, que é atleta da seleção brasileira de rugby. É rugby, Beatriz, que você joga? Rugby. É rugby. É rugby. Mas é diferente. É igual. Ai, caramba. É parecido. Explica, conta tudo, não me esconde nada. Você joga isso há quantos anos? Eu já jogo rugby há 16 anos. Bastante tempo. E carioca, claro, né, gente? Vocês já viram que é carioca, claro. Você joga na seleção, no time do Niterói. Do Niterói Rugby e na seleção brasileira. E o que você está fazendo aqui em São Paulo, garota? Tô centralizado com a seleção agora, que a gente tá Yes. morando aqui junta para treinar todo dia e agora é meu trabalho, né? Então tô aqui direto. E dá para trabalhar, então, com isso? Dá, eu vivo de rugby atualmente, só de rugby, né? Olha, Tem muita gente que ainda vive de outras coisas junto, mas quem tá aqui... Não, isso é primordial que ela está falando, que quantos esportes a gente recebe atletas aqui que não dá para viver só disso. Ou é o pai que banca, ou viver só disso é impossível. Impossível aqui no Brasil, né? Não tem esse apoio. A CBRU ajuda um pouco com a casa, né? Tem toda uma estrutura que eles criaram pra gente Confederação conseguir. Brasileira de Rugby. Confederação Brasileira de Rugby. De rugby. Você estava treinando aqui do lado. É, a Você gente chegou tava. esbaforida aqui na Alesp. Você Descabelado. estava treinando aqui no Ibirapuera. A gente... Mas peraí, você não me falou que era campo igual um campo de jogo de futebol? Tem campo aqui no Ibirapuera? Então, não tem campo no Ibirapuera, mas para treinar rugby, eu quando treinava, acho que o Firmino quando treinava também, em São José a gente treinava numa praça. Só no fim de semana que a gente usava um campo, que era dentro do CTA, que é o Centro dos Oficiais lá de São José dos Campos, a gente jogava num campo, mas treinar era numa praça. Então, assim, o rugby enfrenta vários obstáculos, né, para crescer dentro do Brasil. Com todos os esportes, e a própria né, seleção hoje, que tem... A gente tem um CT em São José dos Campos, a Confederação tem um CT lá em São José dos Campos, onde, que nem ela falou, ela é centralizada, né, pela seleção feminina, a seleção masculina é centralizada em São José dos Campos. Então lá tem uma casa, que a Confederação banca para os atletas, alimentação, transporte, com tudo que precisa. academia, campo, médico, fisioterapeuta. E aqui em São Paulo as meninas são centralizadas aqui. São duas casas, né? Tem um apartamento e uma casa. Elas treinam na ABB, a maioria do tempo. Tem o NAR, né, que é o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo aqui de São Paulo. Também o NAR foi reformado, esse ano a gente vai passar a utilizar o NAR como um centro de treinamento aqui em São Paulo. E segunda-feira, como a ABB é fechada, porque é um clube, né? Eles treinavam no SPAC. O SPAC está em época que o campo está sendo reestruturado. Para a grama ficar boa. Melhorias. Então se juntam lá no Ibirapuera e treina sem problema. A gente treinou físico, treinou outras Sem coisas problema, que não precisa do campo, das Fundamentos dimensões. técnicos, né? A gente treinou passe, correu pra caramba, foi demais. Você joga em que posição? Existe isso, tem as posições Tem as também. posições. São 15 jogadores. Ela joga o Rugby 7, que é a modalidade olímpica. São modalidades diferentes. A modalidade olímpica é o O Sevens. que tem no 7 que não tem Tem no... muito menos atletas em campo. São só 7 para cada lado. Tá, 7. Não, podia ser outra coisa. São 7 minutos também. O tempo é reduzido, mas o campo é mesmo. Mesmas dimensões, tudo igual, as regras. Quais são as posições? Tem atacante, tem defesa, tem Na verdade, meio campo? não é igual o futebol americano, que ou você ataca ou você defende. Se você perde a bola, você tá defendendo. Se você rouba a bola, você tá atacando. Sim. Então, mas tem as posições. Eu tenho jogado de ponta agora, eu jogo de pilar também, que são posições completamente opostas. Mas o Seven não tem uma... tipo, as diferenças físicas não são tão grandes igual no 15, que você tem os pilares que tem Bem mais pontuados, espaço para né? todo mundo. São bem pontuais. as Exatamente, tem posições. espaço para todo mundo no 15, ele é um pouco mais democrático, assim. Tem os magrelos que correm mais, os gordinhos que fazem força, os baixinhos ágeis, e o Seven é um pouco Você menos tem quanto assim. de altura? Eu tenho 1,72. 1,72. Mulher alta para padrão brasileiro. Tem Tem que ter padrão no rugby? Porque no futebol americano são todos bem parrudos, grandes, ombros desse tamanho, né? Então, é que nem ela falou assim, né? No Rugby 15, ele é um esporte mais assim... Ele abraça todo mundo, né? Desde o cara alto,
ao cara baixo, ao cara mais gordo, ao cara magro, ao cara rápido, ao cara lento. Tem espaço para todo mundo. Ele é bem assim, bem democrático. A gente começa a falar que o rugby é um esporte democrático. O rugby não exclui ninguém. A pessoa que se exclui às vezes do rugby, né? O Seven, pela dinâmica do jogo, né, que você tem as dimensões do campo, 90 por 70. O campo é grande. Você bota 15 de cada lado, não tem muito espaço para onde passar. Então você vê que a dinâmica do jogo é mais assim, vertical, tem muita pancada para você criar um espaço. A mulherada né? também? No 15 feminino também, é igual. O jogo é igual, mesmo? as regras são Sem iguais. massagem. É porque a gente não joga tanto aqui, né? O 15 ele, no Brasil ainda é bem... Não tem ainda. Não tem a gente essa joga entrada. muito mais o Seven. Muito E Seven. tem pancadaria também. Também, mas é menos, é menor, gente. porque Não você é mexendo botou- o cabelo, né? Às vezes. Eu tô falando de alegre aqui, mas a gente tem umas... na verdade, a gente tem algumas imagens dos equipamentos que são usados, embora não tenha equipamento como no futebol americano, o rugby tem também algumas... por exemplo, o que a gente está vendo aí? Um apanhado de... Bom, camiseta, tem um protetor da cabeça, é isso? É um capacete, né? chama. De Um neoprene. capacete. Ombreira. Não é rígido, ele é de borracha, né? neoprene, Tem umas é, almofadinhas. Exatamente. Tem umas almofadinhas. E que a Beatriz estava me falando aqui, antes da gente entrar no ar, que ela, eu gosto de usar, porque senão eu saio com o rosto todo arranhado. Eu, oi? Como assim com o rosto todo arranhado? Porque tem o contato, tem a frição ali, né? Olha lá, o Esse capacete. mesmo. ele é acolchoadinho, né? São É espuma. as gomos de... Não pode ter nada rígido, nada com pedaço de ferro, Ele nada que possa ele machucar. não prende com espuma. Só Lembra isso. com espuma. Mas naquele jogo que a gente viu da seleção brasileira masculina, ninguém estava usando isso. Geralmente, É opcional? Então, Ah, geralmente, é opcional. no Eu não 15, gostava de usar, por exemplo. tem gente que joga no 15, geralmente são os que chamam de segunda linha, número 4 ou 5. Porque na hora do scrum, aquela formação onde tem uma disputa de força entre os dois times, Aham. eles ficam com a cabeça entre a perna dos jogadores da primeira linha. A gente então, também tem essa algumas fricção machuca imagens, ele. né, Giba? Eu acho que são algumas cobranças. Eu não sei se eu estou falando isso é cobrança de falta ou não. Olha lá, a gente tem uma jogada aí, isso daí tá indo pro ataque do campo adversário. Isso, Provavelmente, é. seleção brasileira indo pro ataque. Esse é o Seven. E aí a pessoa, É o Seven, os do time adversário tentam derrubar, que é pra perder a bola. Isso. Essa é a ideia. E Essa- agora isso virou é um emaranhado huck, que eu não entendi mais isso é um nada aquilo huck. ali. Aquilo ali é um huck, né? Não, é 15. Quando o jogador que tem a posse de bola ele tá criado, ele vai pro chão e o time dele e o adversário pode disputar aquela bola que está no chão. É uma bola viva. Uma A bola né? viva. Uma bola viva. O jogo está correndo. E vale pé e O vale que é mão. legal frisar é assim, quando o jogador vai ao chão e a bola está no chão, ele tem que colocar a bola em jogo. Tem que colocar a bola em jogo. Então, É que nem... Pro time dele jogar e pro outro time também poder outro disputá-lo. Que no Aí futebol a americano gente- não tem isso, por exemplo. Agora ele acabou de fazer um gol, parece um escanteio. Trai. Então trai. Pareceu, Ele fez Uma o... conversão. É uma conversão. E aí a gente vê que tem aquela trave, volta a falar, a trave que é o gol, é alta. Mas é alta aquele troço. Quanto que tem de altura, você sabe? Não, a Diego? altura não importa, aquela altura é só para marcar o chutador. A bola ela tem que passar por cima da trave, que é mais ou menos... A trave é aquela linha do meio do É, H, é tá? mais ou menos Você o- por cima daquilo. É, mais Olha ou lá, a menos- gente tá vendo aí. A altura ela é infinita. É. Ah, a altura tem que ser por cima Pra daquele cima pau pode ali do ser- meio. Isso, pra cima pode ser... Que é mais ou menos do Transversal tamanho... entre os postos. Mas ela parece tão estreita, gente. Ela é mais estreita que o Ela gol é mais, nosso. ela é mais né? estreita que o gol. Nos É campos mais oficiais, ela geralmente é mais alta, né? Mais alto. E eu vejo que as marcações realmente, a gente vê aí um estádio que é o campo de soccer normal ali, mas as marcações são diferentes. São jardas? Não. Não. Não, tem nada a ver com jardas. São zonas para jogar no campo. Zonas para jogar no Por exemplo, campo. tem a linha de 22 metros, né, que fica a 22 metros da linha de fundo de cada campo, Ok. que você tem umas regras básicas para jogar naquela zona. Se a gente falar que a gente vai com 5 Vai programas. 10 programas. Mas a aí de pra 10 é falar, mais tá? simples. Em Tem, cada... no meio do campo tem 10 metros, onde todo chute de saída tem que passar 10 metros. Tá. A bola tem que avançar 10 metros. Ok. Que nem no futebol tem que sair do círculo central. No rugby ela tem que passar essa linha de 10 metros. A cobrança lateral ela tem que avançar no mínimo 5 metros e não pode ultrapassar dos 15. Então por isso tem essas linhas longitudinais ao longo do campo. É difícil, Diego, comentar jogo de rugby. Eu ia falar futebol americano, eu vou sair daqui morta dentro desse estúdio. Já. Foi mal. Alto falho. É difícil? Não, eu não acho difícil. É que eu acho que o futebol brasileiro tem uma coisa, o futebol é um esporte muito simples, as regras são sempre muito claras. Isso é muito simples comparando com rugby. É muito simples. Vocês estão falando tantas possibilidades. Eu não queria ser juiz. É difícil ser juiz. É um esporte complexo. Eu não queria ser juiz. O problema é que tem coisas que às vezes acontecem muito raramente.
Então, uma coisa, a bola vai para um lado, acontece uma coisa que é muito específica, acontece só de vez em quando. Então, tem regras que vão acontecer sempre, são gerais, tem regras mais difíceis se acontecer. Se acontecer. Se acontecer. É difícil mesmo, juiz? É difícil, mas É só um juiz? Na verdade, Tem bandeirinhas como... Não, na verdade não. Dentro de campo é só um árbitro, mas você tem os assistentes na lateral, que Tá. também é muito parecido com o futebol. Porque o campo é muito grande, né? Podem Tem que- interceder São seus olhos. em algumas situações e apontar coisas que de repente você, por ter ficado de costas, não estava de frente para a bola. O que é falta ali? Aponta Porque pra mim alguma tudo é coisa. falta. Pegar a bola na mão é Eu falta. acho que, como o Zé falou, se a gente entrar muito em detalhes, três tem programas várias aqui. opções. É sempre baseado muito na disputa de bola, então e também você colocar em disputa. Então a gente tem que lembrar isso, ter isso como princípio no rugby. Então se você parte desse princípio, o jogo flui bem. Tá? Se você começa a evitar esse princípio, Acho. ele vai ficar mais travado. Mas o principal que você tem que lembrar é o seguinte, o passe só pode ser para trás. Então, uma regra Eu tô pra cá, eu faço passe pra cá. simples, que é Eu não posso que fazer eu passe isso? para frente. Não. Ah, não? Pra frente só com o Olha, pé. já jogando, já ia fazer Pra frente só com o pé. Pra frente só com o pé. Somente com o pé. E só pode pegar quem vem de trás de você. Tá. Nossa, que beleza. Eu enxergo, gente. Eu acho que as faltas também estão ligadas um pouco à integridade física do atleta. Tipo, se você não pode dar um tackle alto, por exemplo, derrubar daqui pra cima do atleta, que senão você... Não pode. Não pode. O que senão foi você uma machuca. imagem ali que eu vi que era um atleta em cima do outro nas costas? Isso era o literalmente. line-out, O line-out... É uma barreira. É, O que é isso? é lateral. Cobrança lateral. Cobrança lateral. Cobrança de lateral. Isso, é E uma por outra que disputa. fica um em cima do outro? Na verdade, não precisa ficar, não é uma regra. A bola tem que ser jogada no canal de 1 metro ali entre os dois times. Tá bom. Só que se você consegue jogar ela mais alta e tem alguém que já tem o timing, fica mais fácil de você roubar uma bola do que Não, se jogar ali. Isso que ela falou, né? Hoje chama elevador. Na época que eu e o Felipe Elevador. não era permitido. Então você tinha os jogadores enfileirados e você pulava mesmo. Pulava. O mais alto, que tivesse mais Então, geralmente, o impulsão, jogador pegava. mais alto, ou que tivesse mais impulsão, ele tinha vantagem. Então, o seu time vai jogar a bola pra quem? Pra aquele cara. Então não pode ter chuteira com trava. Pode. Pode, deve. Como é que uma trava sobe no ombro? Não é que a gente não... Pega A gente pega no short, não é no ombro e bota o pé no ombro. Não é no ombro. A impressão que eu tive é que tava um em cima É do alto, outro. mas nem mais tanto. alto mesmo, porque o jogador que também é alto. Ele vai O não. pessoal dos forwards que participam do análise são jogadores mais... Simurão, né? 85, 90, e aí vai 2... São altos. Então Como é que parece vai a nossa parecido. seleção, Beatriz? A gente vai bem no line. Vai Eu costumava saltar, só que agora me botaram na ponta, tô meio... Ela tá com o bico falando, né? Já foi, eu tô um pouco chateada, né? Porque quando você joga os forwards, eles são a galera que participa mais do jogo, que disputa as bolas no scrum, no line. É o que Neymar. tá mais na cozinha ali, a galera que tava daquela Mas a gente divide o rugby dentro de campo entre forwards e back, né? Entre scrum e back. E no seven também. Só que em menor número de jogadores. E a gente costuma falar que o pessoal do scrum é quem carrega o piano, né? Quem avança, quem dá trombada, quem faz o rugby. Mas quem se destaca... Quem se destaca é Quem faz try, quem né? faz try, né? Então é a galera que dá pancada lá pra soltar a bola linda pra correr e fazer try Mas isso é uma coisa do rugby que é super importante, né? É um esporte assim, onde eu vou lá, que a gente fala assim, eu vou lá bater a minha cabeça para você fazer o try. Mas você dá o valor para todo mundo que te ajudou a fazer o try. Tanto é que é bem diferente do futebol normal do soccer, né? Que um jogador sozinho ele consegue desequilibrar uma partida, né? Sozinho. No rugby é quase impossível um jogador... Porque ele tem 14 caras para passar. É muito difícil. Coordenar, Então o trabalho em coordenar. equipe é muito importante no rugby. É muito importante. Você não consegue fazer nada no rugby sem o trabalho em equipe. Não Se alguém bater a cabeça ali, se alguém fazer força para você não consegue fazer o trabalho sozinho. Acontece. Ó, eu vou ter que ir para um rápido intervalo de novo. Eu vou avisar que vai chegar mais um atleta aqui também na nossa área. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Beatriz, desculpa o espaço ter sido desse tamanho, mas eu prometo, dou minha palavra, que a gente vai fazer uma matéria com você sobre a seleção. Eu faço questão de passar aqui na casa até para eu tentar traduzir melhor para todo mundo. Em 3 minutos, o que é o rugby exatamente do que a gente está falando. Muitíssimo obrigada, muitíssimo boa sorte e que vençam todas aí. Tá? Vai para 2016? Com certeza. 2016, Jogos Olímpicos? Estou Então, treinando para isso, são só 12, Então, vamos ver. beleza. Muitíssimo obrigada, Beatriz. E a gente volta no próximo intervalo, que o papo aqui é esse também. O rugby voltou para os Jogos Olímpicos. Ele está de volta e vai fazer a reestreia aqui no Brasil. Mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Volto já.
Estamos de volta com o SP Esporte. A gente estava com uns probleminhas aqui no intervalo do estúdio, que eu fiquei sabendo que uma camiseta, se for, não vai. Então, depois eu falo disso. Mas a parte boa é que temos gente nova aqui no pedaço de novo. A gente está aqui com o Giuliano Passini. Ele é do Alma Rugby. Você é tudo lá, né, Giuliano? O que é Alma Rugby? Você é a alma? Ah, não. Eu só tento falar um pouquinho. Você é atleta. Sou atleta, como o Firmin disse. É impossível ser ex-jogador de rugby, porque a gente se apaixona e joga a vida inteira. Então, existem casos de gente jogando até 80 anos. Então, me considero ainda um atleta. Um atleta. Até Você está com quantos anos? 36. 36. Moleque também. Obrigado. Até ano passado eu estava jogando o Campeonato Brasileiro e tudo mais. Legal. Mas como sou presidente do meu clube hoje, tenho essa empresa, esse projeto. E o Alma Rugby é um clube, é um time? Não. O que é o Alma Rugby? Alma Rugby é um projeto para trazer para a sociedade brasileira os valores do rugby. Eu tô com essa pulseirinha cor-de-rosa que eu abri o programa com ela, um presente do querido Giuliano aqui, que tem algumas coisas escritas aqui. Respeito, trabalho em time, cavalheirismo, disciplina, diversão também, que é bom, né, de vez em quando, ó. Eu mexi aqui, né, até saiu do quadro. Essa pulseirinha é uma pulseirinha de borracha, que é aquela pulseirinha de campanhas. Isso. Que a gente normalmente, quem usa, você já identifica, né? Exatamente. Ela tá trabalhando aí na campanha, ajudando a propagar. Esses daqui são os ensinamentos do rugby? Esses são 5 pilares que acho que todo mundo pode concordar que são muito fortes, né? Então, disciplina, respeito, trabalho em equipe, que existem com certeza em outros esportes, mas no rugby é muito forte. E é isso que a gente tenta. Tem muita gente conhecendo, né? Esse espaço aqui é maravilhoso para a gente que vive há tantos anos. Então, tá muita gente começando a ter o primeiro contato. Primeiro contato, as pessoas acham um esporte violento, de maluco, de brutamonte. E o que a gente tenta mostrar através da Alma Rugby é que não. Tem a sua virilidade, a coisa do contato mesmo, da disputa física, mas é um esporte que ninguém fala com o árbitro, só o capitão do time e fala senhor, né, sem gritar, sem esbravejar, sem pôr o dedo na cara. Então, o trabalho em equipe, aquilo que vocês estavam falando antes, de que quando uma pessoa marca o ponto, ela agradece o resto do time, porque ela não é o bonzão que fez. Ele só... É a consequência, Só pôs a cereja no bolo. Consequência de todo exatamente. trabalho. Então, como a gente vive numa cultura do futebol, que tem seus... A gente tenta mostrar que é um pouco diferente, né? Principalmente isso. E com muito orgulho, agora em fevereiro, a gente vai inaugurar o nosso instituto, o Instituto Alma Rugby. A gente vai começar já trabalhando com 80 jovens. Jovens carentes. De um projeto social, que a gente vai começar a fazer isso. É a tal da inserção social pelo esporte, né? Fala assim, vem pra cá que você é reconhecido sim, você vai ter valores, você vai ter valor. Isso, e o nosso objetivo, se você fosse perguntar o que é a Alma Rugby, é levar esses valores para a sociedade. Eu acho que se a gente viver numa sociedade com mais trabalho em equipe, que todo mundo se ajude, que todo mundo tenha respeito um com o outro, a gente vive num planeta, numa cidade, num tem bem prédio. Pouco de disputa nessa pegada, né? É engraçado que é uma das frentes dos esportes, né? Disputar, ser o melhor, se sobressair, tarará, mas nessa hora volta lá no princípio básico, né? Que é equipe, todo mundo, enfim, tentando conseguir o melhor, dar o melhor para conseguir o melhor para todos no final. Fala, Diego. Não, acho que é importante falar que no rugby o respeito ao adversário, ele é muito importante, ele é um dos pilares do esporte. Ele falando que agradece, obrigada. Tem uma coisa no rugby que é até famosa, que eles chamam o terceiro tempo, que está até no livro de regras, que depois do jogo, os jogadores são obrigados a ter uma confraternização com o time adversário. Geralmente pode tomar uma cerveja, mas também pode fazer qualquer coisa. Então você joga, você briga, mas depois do jogo você tem que sair com o seu adversário para conversar, para não ficar nenhuma rusga, nenhuma disputa depois do jogo. A disputa acontece no campo. Porque no rugby considera que você não joga sem o adversário, então você não pode odiar o adversário, porque se você não tiver um adversário, com quem você vai jogar? Então, não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Apesar da virilidade do jogo, né, do contato intenso, é um jogo de respeito, né? Sem o adversário não tem jogo, sem o árbitro não tem jogo. É um esporte que, assim, se você juntar 30 amigos para jogar e não tiver alguém que vá conduzir,
Não tem jogo, o jogo não acontece. Navio sem capitão não anda, afunda. Pode parecer meio piegas, o pessoal que não conhece o esporte, de repente eu ouvi isso e falo assim, o pessoal quer vender essa história ali, Não, né? é assim mesmo. E realmente é assim mesmo que a gente... Eu e o Zé, eu sou mais velho, um pouco mais velho que o Zé, assim, a gente tá numa idade mais avançada, vamos dizer assim. Não. E a gente tá tanto tempo no rugby e jogou, o Zé, a gente jogou, sempre jogamos contra, os nossos equipes se debatiam com bastante frequência e tal, tinha uma rivalidade e tal. E hoje sim a gente se respeita tanto, a gente tava brincando aqui. Vocês assim, são mega amigos aqui, né? Trocando tem figurinhas. Pessoas também de outras equipes que a gente sabe, hoje, depois de 20 anos, já não joga mais juntos, sabe? Você continua se respeitando. Então a gente constrói muito essa ideia de que realmente, em campo, a gente vai disputar, temos que respeitar o adversário. Em campo somos adversários, não inimigos. Né? Exatamente. Somos adversários, não inimigos. Mas isso no mundo inteiro. Por exemplo, agora, um dos projetos da Alma Rugby, a gente estava no começo de 2014 na Inglaterra, filmando para trazer um pouco dessa cultura. Como é que é lá? No mundo inteiro é isso. No mundo inteiro esse respeito, não existe torcida separada, não existe não vender álcool, né, cerveja no estádio, porque aquilo não atrapalha ninguém. Em 2011, na Copa do Mundo, na Nova Zelândia, é incrível, foi meu primeiro contato nesse nível, quando você está num pub do lado do estádio, que isso é engraçado também, o estádio, faltando 15 minutos, está vazio. Aí você fala, onde está todo mundo? Está todo mundo no pub. Você chega no pub, a maior rixa, sei lá, França e Inglaterra. Tá. No mesmo pub, inglês, francês, tomando uma cerveja, cantando. Imagina, aqui a gente já não vê isso com o nosso futebol, né? Botar corintiano e palmeirense Exatamente. junto. Em campo também, mesmo no profissional, com muita coisa em jogo, acho que um exemplo legal que disse há pouco tempo, era uma final de campeonato, Nova Zelândia e África do Sul, que é o grande clássico do rugby mundial. A África do Sul teve um problema, um atleta não foi inscrito e a Nova Zelândia tinha a premissa de falar, a gente não quer que ele jogue. A Nova Zelândia falou que não, a gente quer que ele jogue, mesmo se arriscando a perder o campeonato, falou, não queremos atrapalhar, queremos que o adversário jogue para ter o melhor jogo possível. O atleta não tem culpa da administração ter errado. Atrás, a burocracia. O cara quer jogar, né? deixa o cara jogar. Agora, eu falei que o esporte acabou de voltar para as Olimpíadas, então ele já esteve nas Olimpíadas. Por que o esporte saiu das Olimpíadas, gente? Não era regra. Não era... Faz tempo isso. Faz tempo? Faz quanto tempo? Faz bastante tempo. Mais de 90 anos. O esporte até pouco tempo mesmo? atrás, até quase 20 e poucos anos, era um esporte totalmente amador no mundo inteiro. Até você estava falando Gente, sobre... foi o pai de tudo quanto é esporte. Na Argentina hoje, a Argentina é uma potência no rugby aqui na América, né? Até mais forte que os Estados Unidos e Canadá. Não é a Argentina? Não, a Argentina é a potência das Américas. É a potência das Américas. Mesmo contra os Estados Unidos e Canadá, ela é uma potência. Tá. Já foi até terceiro lugar no Mundial. Ali é da pra ter França. medo dos caras. Falar, realmente sim. É pra ganhar. A gente tem rivalidade com a Argentina no futebol. No rugby a gente tem que. Se você chegar perto aqui do. No rugby a gente torce pra Padilha, Argentina, você chega né? perto Por dele incrível aqui, que pronto. pareça. No rugby a gente torce para a Argentina, assim. E a Argentina, ainda hoje, com todo o profissionalismo que tem na Europa, a Argentina mantém as bases amadoras. Os atletas são amadores, trabalham, estudam, treinam nos clubes. Na Argentina, hoje o rugby é amador ainda. E é uma potência. O que falta? Qual o problema, gente? Interesse. Interesse. Isso não é interesse, eu acho que faz parte da cultura do rugby na Argentina. Eles não querem acabar com isso. Tá. Eles não querem tirar os valores. Deixa desse jeitinho aqui que a gente consegue controlar, consegue ser a pureza. É a pureza ali. O clube e tal, sabe, quer que os jogadores que cresceram naquele clube, eles vão morrer para aquele clube. Eles não vão se ver. O amadorismo, ele é um dos pilares do rugby e foi sempre uma das grandes brigas, tanto que ele só vai se tornar profissional no começo dos anos 90. O campeonato francês hoje se tornou profissional em 94. Antes disso, era totalmente amador. Jogava a Copa do Mundo, se jogava campeonatos. Tinha uma enorme importância, mas era tudo amador. Então você tinha um jogador e ele, a maioria das vezes, tinha outro emprego. Não. Eu sou jornalista, eu sou empresário. Sim, tem que fazer como a maioria dos esportes aqui no Brasil e até de quem joga futebol também, gente. Futebol soccer, porque ele não é um super jogador mega conhecido, tá lá trabalhando e jogando também, tendo que revezar. E se tinha muito medo que o profissionalismo fosse atrapalhar os valores do rugby, que o profissionalismo fosse dar lugar àquela disputa desenfreada, aquele jogo. Fosse levar isso pras ruas, né? E no próprio esporte, ganhar tudo a qualquer custo, essa coisa do terceiro tempo, se tornar uma coisa muito mais como futebol, essa briga, dirigente.
inteligentes. Que não faz o menor sentido. Isso, não faz o menor Quem é o sentido. atleta mais conhecido do rugby? Hoje, no futebol americano, eu volto a comparar futebol americano porque é o mais próximo que nós, brasileiros, conhecemos. Eu sei que, às vezes, eu estou ofendendo pra caramba falando isso, mas é o próximo que a gente mais conhece. É o Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen, que ganha zilhões de alguns dólares. Quem é o atleta mais famoso aí do rugby? Que a gente... Rich McCall. Tem o Jim McCall, Tem o Dan campeão da Nova Carter. Zelândia, tem... Nova Zelândia é o lugar, Nova né? Zelândia, É o país Nova do Zelândia no futebol, rugby é o é o país do Brasil no rugby. futebol. Você tem aquela foto aí, Giba, de um atleta também? Ó. Quem é esse? Esse é o Belks. esse Ele é... Além de ser jogador de rugby e gato, ele também é famoso. É premissa para ser bonito o jogador de rugby? Belks é... Geralmente não. Esse cara não Gente, vem fala a judiado. verdade, é verdade. O Belks, ele Olha isso. é sul-africano, mas ele joga pela seleção brasileira. Ele está morando agora aqui no Brasil. E ele é treinador do Pasteur também. Me conta, tá morando no Brasil? Sensacional. São Paulo. Em São Paulo. Nossa, gente, ele é que treinador do Pasteur. Que brincadeira, gente. E é jogador da seleção brasileira. É um bom jogador. É um bom jogador. É um bom jogador. Mas o mais famoso é da Nova Zelândia. O mais famoso da Nova Zelândia tem também o... E ele é mais famoso o com a posição dele? O Rich McCall? É, O Rich McCall, ele é asa, terceira linha. asa, terceira linha. Ele faz o quê? Joga a camisa número 7. Ele joga tudo, tacleia. Acaba todo mundo fazendo Porque aqui tudo. geralmente o mais famoso é atacante, Então, né? é que assim, Geralmente o mais famoso é atacante. Só tô querendo rugby, fazer uma assim, analogia. como só pode passar a bola para trás, aí você começa a explicar para alguém, como é que eu passo a bola para trás se eu tenho que levar a bola para frente? Pois é. É um jogo de apoio. É um jogo de apoio e continuidade. Então, a hora que eu não consigo mais avançar, eu passei a bola para trás. E corre pra frente. E alguém... Não, e Alguém de trás de você pegou a passa. bola e passou por mim. Ah, Corre, vocês vão fazendo... Isso, alguém tacleou ele caiu no chão. Aí vem aquela formação de rugby, a gente protege aquela bola, a bola sai para jogar. Aí joga de mão, joga de pé, mas sempre avançando. Mas é mais pra mão, frente. né? Parece ser mais mão, Mais né? mão. Muito mais Parece mão. ser mais mão. Porque Você você tem uma não tem a camisa posse da bola. linda Eu aí, tenho- que é minha. Eu tenho um presente para É, você de aqui. rosa, é. Ah, eu quero, por favor, deixa eu Que é- pegar aqui. O Firmino também Ah, eu tô queria sem uma o rosa, microfone. Ah, mas, super obrigado, vou até essa- mostrar. Tem uma dessa pra mim? Não sei se dá pra... Eu também gosto da rosa, então... Não sei se dá pra não tenho mostrar nada. aqui. Olha que linda. E esse aqui é do meu... É minha, Michele. Então não vai olhar, não. Ela é jogadora de futebol, nossa operadora de caracteres ali. Esse aqui eu vou trazer uma Essa é outra... minha, garota. Não, essa eu vou trazer uma outra para você, que é do meu clube, que eu sou Sensacional. presidente hoje. Então é bom até para Como é que valorizar... chama o clube? Vamos deixar Rio bem. Branco Rugby Clube. Ah, do Rio Branco. É, O Rio então Branco. hoje O eu Rio, sou... Branco, o Rio Branco também, que a gente está falando de Nasceu da colégio. escola. O Nasceu Rio da Branco escola. nasceu na escola. no Nasceu Colégio da Branco. escola e a gente Voltando está voltando para a As escola. raízes, Exatamente. isso. Voltando para a escola. Então é sempre voltando- bom valorizar nossos patrocinadores, que é tão difícil. Por favor, Conseguimos quais são? conseguir. Aliás, Canon, Gilbert. Gilbert, que forneceu os uniformes, Outback, Aliás, muito obrigada, inclusive, aí. E é disso que o rugby Skins, vive? CCR, É ainda de- tem o Instituto do Atleta que está no Shorts. Vocês estão bem na fita. E a Irving. Ah, a gente CCR, trabalha você bastante. Você falou de viu? patrocínio, assim, hoje, eu acho que de todos nós aqui, eu trabalho para a Vendo, ó, confederação. Bradesco. Essa é da confederação, né? A confederação hoje eu trabalho para a confederação, né? Sou contratado para a confederação como coordenador de preparação física das categorias de base e alto rendimento. E eu, quando comecei a jogar, acho que o Firmino também, jamais imaginei poder viver de rugby algum dia, né, no Brasil. E graças aos patrocinadores, graças ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao Ministério do Esporte, né, com lei de incentivo ao esporte, que a gente consegue levantar dinheiro, patrocínio, pessoas interessadas em investir no rugby, que a gente consegue alavancar e ter tudo que a gente tem hoje, sem treinamento, parceria com o NAR, parceria com a ABB, profissionalizar os atletas em 12 equipes, né, feminino e masculino, que vão disputar os Jogos Olímpicos. Eu Se acho eu que o quiser caminho é comprar esse. essa camiseta, eu consigo? Consegue. Como dos times que a gente tem No ainda site dos falta times você pouco consegue, desse, né? dessa- desse comércio ali por Exatamente, trás, é uma um coisa comércio que a gente rende muito dinheiro também, né? Que os clubes também nacionais de futebol soccer estão começando a aprender a fazer isso. Exatamente, o merchandising que vocês estavam falando sobre os Estados Unidos, quão bem eles fazem isso, a gente ainda está aprendendo. No Rio Branco a gente está fazendo começando um a aprender trabalho esse para espaço. valorizar isso Pra também, valorizar os Não, eu achei linda essa patrocinadores. camisa, achei linda. Eu realmente, como mulher, achei linda. Obrigado. Geralmente eu não sou muito fã das camisas de time e tal, mas essa é realmente muito bonita. Geralmente as camisas do rugby são bem legais, assim. No Não, mundo bem- inteiro, assim, são bem bacanas. Bem legais. A gente está chegando, assim, a gente tá com 3 minutos finais só. E eu quero saber de vocês aí. Brasil nas Olimpíadas. Estamos bem? Não? Vai para as Olimpíadas? Você não? vou. Não vai? Não vou. Eu já tô praticamente aposentado já da É arbitragem. mesmo. Como é que a gente está aí nas Olimpíadas? Vamos nos dar bem? Não? Eu acho Como é que vai ser a eu nossa acho que estreia também? Eu acho que o Brasil evoluiu muito nos últimos anos. Tá.
A equipe masculina acabou de classificar para o Pan-Americano. Acho que o Zé acompanha isso um pouco mais próximo do que eu. Mas vou dar uma visão minha do que esperar da equipe brasileira. Acho que a feminina tem muito a esperar. O fato de jogar no Brasil te dá mais gana e tudo mais. A Beatriz está com a faca nos dentes. Elas vêm fazendo... Olhos, ela só ela falar nas Olimpíadas, quando você falou viu? para ela, eu já fico arrepiado, porque a gente não imaginava. Quando a gente era pequeno... Ela não vai deixar barato assim, barato eu digo, não vai deixar a gente fazer feio. Tem uma atleta olímpica do rugby que vai... A tendência é ela estar lá nas Olimpíadas. Então, eu acho que o Brasil vem fazendo muito bem nas duas frentes. E o Simon Eu acho que o feminino luta por medalha, o masculino também vai lutar por medalha, mas... Por medalha, então a gente está no páreo por medalha. Tem muitas equipes tradicionais. Que Então, estão há bem mais tempo, com mais estrutura, mais tempo, né? e Mas as o equipes estão em nivela, né? fase de crescimento. Então, para o próximo ano, ainda tem muito a evoluir. Então, assim, acho que talvez a surpresa seja muito agradável. Tomara, Mas vou ficar de olho. é muito difícil. Mas eu acho que o Brasil, em 2016, vai estar numa posição acima do que ela está hoje, que já está muito bem. A gente vai dar um bom cartão de visita, vai mostrar um bom cartão de visita. Sim, com tenho certeza. E o certeza. Sevens nivela muito o nível físico. porque eles estavam falando, né? Uma Se a gente coisa falasse em democrática, jogar né? contra Também. a Nova Zelândia num 15, seria impossível. A gente No não tem as Seven, características aí dos atletas. há duas Copas do Mundo atrás, quem foi campeão foi Gales, que é um país muito tradicional, mas ninguém ia imaginar que fosse campeão do Gales, mundo. país de Gales. Então, assim, dá para esperar qualquer Dá coisa. pra esperar. Entendeu? Então dá vamos pra esperar. torcer Você e vai vamos pras apoiar. Olimpíadas, Zé, não? Espero que sim. Eu tô dizendo, espero que sim. Espero que sim. Espero que sim. E temos aí chance, se Deus quiser. Que nem falou, é difícil, né? Porque nós não temos tradição, mas o trabalho que está sendo feito é um trabalho bem sério. pra assim, ganhar. É É para pra chegar vencer. e disputar jogo a jogo mesmo. E campo a gente tem, né? Agora, olha só, todos esses estádios novos aí já dá pra ter jogos de rugby. Sim. Estádios novos. Acredito que deva ser até melhor, Lá né? no Naro, Tem um trabalho tem político, tem um campo, é o primeiro campo sintético de rugby do Brasil. Sintético, é um campo olha, de de rugby rugby. mesmo, sintético. Olha, uma olha que estrutura beleza. toda à disposição do rugby. E você, Diego, vai cobrir a Olimpíada ou não? Tomara, É né? ruim, né, de não fazer isso, né? O jornalista a gente fica se coçando, né? Como não? né? Já estamos aí no projeto. Você tem algum time seu de preferência? Eu vou colocar ele na roça agora. Você tem algum time seu de rugby? Eu jogo no União Rugby Alphaville, time Onde de eu sou Barueri, treinador. porque ele é o treinador, aliás. Eu acho que eu ia botar ele aqui no meio da roda aqui. Ih, ferrou, agora ele vai de encontro a todo mundo. Ele joga, eu dou treino, eu sou treinador dele. Você pode... Ó, meninos, eu tenho que agradecer vocês imensamente aí pela participação. Grande prazer. Portas abertas sempre daqui da casa, do meu coração para vocês. Obrigado. E devo uma matéria, como eu prometi para Beatriz, devo uma matéria sobre isso, até para que fique melhor. Pode falar, Diego. Eu queria aproveitar e convidar todo mundo para acessar portal. o site que eu trabalho, www.portaldorugby.com.br, que é o maior site de rugby do Brasil. A gente atualiza diariamente. Temos também no Android, estamos criando agora um aplicativo para Android, temos no Legal. Facebook. Então eu queria convidar todo mundo, se tiver interesse pelo rugby, entrar. A gente ensina regras, tudo, jogos. Bonitinho. E o Juliano também tem Facebook, que é ali na página do facebook.com/Alma Alma Rugby. O canal no YouTube também, que é youtube.com/Alma Se Rugby. quiser entender mais, é só ali. Só lá. Meninos, e a gente muitíssimo obrigada. Meu tempo esgotou, meu diretor está aqui no meu ouvido. Muito obrigada. O SP Sport vai ficando por aqui e a gente tem um próximo encontro marcado na semana que vem. Até lá. Tchau.